Olá, a nossa história de hoje se trata de um casal que viviam muito bem, trabalhando pelo bem. Viviam numa vila pequena, na parte rural de uma cidade também pequena. Até que um dia o marido foi assassinado numa festa rural. E a esposa ficou muito triste, com muita saudade do marido, mas continuou a ser uma pessoa boa, ajudando aos outros, como quando vivia com o esposo, que o esposo sempre dava exemplo de ajudar ao próximo, de fazer a caridade. E ela orava muito pelo marido, orava por ele e continuou as tarefas que ele fazia. E numa dessas tarefas que ela fazia, a família não gostava, não concordava, que era recolher pessoas necessitadas que vinham bater à sua porta, e ela recolhia e dava assistência que a pessoa precisava. Uma mãe que tinha uma criança doente, uma mãe que não tinha com quem deixar seus filhos para trabalhar, um idoso que precisava de uma alimentação, de pessoas que não tinham condições de comprar o pão, o alimento. Ela doava o pouco que ela tinha. E isso a família criticava muito, porque que ela repartia os poucos recursos que ela tinha. E ela continuou com essa tarefa de ajudar ao próximo. Até que um dia bateu à sua porta um jovem muito doente, muito machucado, que parecia que tinha andado muito. E ela fez como com os outros, recolheu ele e ajudou. Os vizinhos, a família não gostaram, porque ficaram preocupados com a segurança dela. Ela recolher um desconhecido dentro da sua casa, mas ela não se importou com isso. Recolheu o moço e viu que ele estava extremamente doente, com feridas no corpo, com a roupa toda rasgada. E daí ela trocou, banhou, cuidou das feridas, mas percebeu que não era só isso, que ele estava muito adoentado. Alimentou ele, fez de um tudo para poder cuidar dele. Mas ele não aguentou e chegou um dia, faleceu dentro da casa dela. Ela ficou preocupada e foi à polícia para avisar do ocorrido. E contou a história para os policiais. Os policiais foram à casa dela, recolheram o corpo e depois, pelos documentos, foram a verificar e constataram que esse jovem era um fugitivo da polícia. E depois foram falar para ela que ele tinha assassinado o marido dela naquela briga. E ela ficou triste, mas ficou com a consciência em paz de que tinha feito o melhor por ele. E assim termina a nossa história de hoje, com uma bela lição de caridade, o que Jesus sempre pregava: a caridade, o bem ao outro, sem olhar quem é esse outro. Que nós possamos pensar nas possibilidades que temos de ajudar, como diz no Evangelho, o que fazemos, que nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, está lá no Evangelho, que às vezes alguém que nós ajudamos, que nós às vezes deixamos de criticar e ajudar, em outra vida foi um ente querido nosso. Então, que possamos fazer o bem no nosso alcance. E aí eu vou falar uma frase aqui que eu achei muito boa para essa história. A vida é uma série de acontecimentos ligados estreitamente entre si,
É como um novelo sem pontas soltas. É a malha Domingo Soler. É um espírito que veio falar através de um médium. Então, e assim a nossa vida. É um novelo que nós não sabemos com quem estamos enlevados, com quem nós temos os engedrados as dificuldades, que só a reencarnação e só quando chegarmos do lado de lá saberemos. Que Jesus esteja sempre conosco e que nós possamos ter sempre o olhar para quem precisa. Que assim seja. Gratidão.